Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia. Vamos começar mais uma segunda-feira estudando Direito. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é concurso de pessoas, concurso de agentes na prática do delito, de uma infração, de um crime. Então, eu quero agradecer aqui de antemão uma grande fonte de inspiração que esse canal tem, que é o Rogério Sanches Cunha, um grande escritor que se aprofunda nos temas. Claro que eu gosto também do Rogério Greco, né? Clássico, né? Maria Helena Diniz já tem um cunho mais científico também, é bacana, mas quando eu falo do Rogério Sanches Cunha, eu falo de boca cheia, porque o cara ele tem uma visão do direito muito ampla, muito macro, e quando você vai ler tanto a parte geral quanto a parte especial, que são dois livros dele, do Rogério Sanches Cunha, que eu recomendo aqui no canal Advogado Completo, você percebe o tanto que ele se entrega aos temas, ao ponto de, quando você estuda pela leitura do Rogério Sanches Cunha, você se aprofunda de uma forma a compreender objetivamente o tema. Então fica aqui meu agradecimento. Eu conversei com ele esses dias pelo Instagram, e eu estou aguardando sair a parte geral 2024 e a parte especial. A gente já está no finalzinho de 2023, né? Mas sem mais delongas, eu queria fazer esse agradecimento e falar que todos os vídeos do canal é inspirado no Rogério Sanches Cunha. Claro que eu cito Greco, cito Maria Helena Diniz, cito Nucci, mas a pedra fundamental desse canal aqui de inspiração é o Rogério Sanches Cunha, que eu sou fã de carteirinha. Então vamos lá, pessoal. Conceito para Rogério Sanches Cunha, o conceito de concurso de pessoas, concurso de agentes, que é a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento, agindo todos com identidade de propósito. Veja bem, a cooperação pode ocorrer em fases diversas, desde o planejamento até a consumação do delito, do crime. Vou repetir, a cooperação pode ocorrer em fases diversas, desde o planejamento até a consumação do delito. Por que é importante repetir isso? Porque para a configuração do concurso de pessoas da prática de um crime, é indispensável que a adesão de vontade do concorrente seja verificada até a consumação do crime. Por que Rogério Sanches bate nessa tecla? Porque se a adesão da vontade ocorrer depois da consumação do crime, ou daquele delito, acontecer posteriormente, essa pessoa vai responder por crime autônomo e não por concurso de pessoas. Pode-se responder por receptação ou por favorecimento real. Eu vou dar um exemplo. João e Antônio, nomes fictícios aqui que eu estou dando como exemplo, furtam um veículo. Em seguida, depois do furto, José se compromete a guardar esse veículo. Veja bem, José participa depois, ele não participa durante o ato do delito de furtar o veículo. Então José não praticou crime de concurso de pessoas, ele praticou um crime de favorecimento real. José, então, que decidiu guardar o carro de João, que João e Antônio furtou, vai responder por um crime autônomo de favorecimento real, artigo 349, se não me engano, depois a gente confere. É importante ressaltar, pessoal, que para configurar um crime de concurso de pessoas, existem requisitos, que são condições sine qua non, sem o qual não é crime autônomo. São requisitos importantíssimos que eu vou falar aqui. Qual que é o primeiro requisito? Pluralidade de pessoas e de condutas. O que é isso, pluralidade de pessoas e de pessoas e de condutas?
São pessoas agindo de forma conjunta na prática de um delito, quando há mais de uma pessoa praticando ativamente na execução de um crime. Seja fornecendo um auxílio, seja estimulando, instigando, participando da execução direta ou indireta, de qualquer outra forma colaborando para a prática criminosa. Isso significa pluralidade de agentes e de conduta. Tá? Essa participação pode ocorrer de diversas maneiras, como coautoria, quando os envolvidos têm a mesma importância na execução do crime, participação moral, instigação, auxílio e etc., participação material, auxílio físico direto na execução do crime. Eu estou falando do primeiro requisito, que é a pluralidade de pessoas e de condutas. Quando a gente vai para falar sobre o segundo tópico, o segundo requisito, desculpa, é relevância causal das condutas. O que Rogério Sanches Cunha quer dizer com isso? É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. O que significa relevância causal? Refere-se à contribuição efetiva e necessária de cada um dos agentes no resultado final do crime. No crime de concurso de agentes que eu estou falando, né? No direito penal é importante estabelecer o nexo de causalidade. A gente já fez um vídeo aqui nesse canal falando sobre o nexo causal entre a conduta dos participantes e o resultado produzido pelo crime. No concurso dos agentes, no concurso de pessoas, a relevância causal implica que cada pessoa envolvida desempenha um papel significativo na produção do resultado crime. Em outras palavras, é necessário que a participação de cada agente tenha uma conexão causal direta com o resultado final do crime. Isso que significa relevância causal das condutas, que é o segundo requisito. O terceiro requisito, pessoal, que Rogério Sanches Cunha cita, é o liame subjetivo entre os agentes. É necessário que todos os agentes estão conscientes que estão reunidos para a prática de um crime. O que é esse liame subjetivo, né? No contexto do concurso de pessoas ou concurso de agentes, refere-se à ligação subjetiva ou vínculo psicológico entre os participantes na prática de um crime. Isso implica na existência de um entendimento, existe um acordo ali, uma combinação, né? Para que com essa combinação eles consigam realizar o delito. Em outras palavras, é a relação subjetiva entre as mentes criminosas, entre as mentes das pessoas que estão envolvidas na execução daquele crime. Isso é o liame subjetivo. É um elemento importante para caracterizar a coautoria ou a participação conjunta em um crime. Ele sugere que os agentes têm um propósito comum, têm um ideal em comum. Compartilham a mesma intenção criminosa, esse é o ideal em comum, né? E estão cientes da colaboração mútua para alcançar o objetivo ilícito. Tá? Esse é o terceiro requisito. O quarto requisito é a identidade da infração penal. O que significa isso? Para que se configure o concurso de pessoas, todos os concorrentes devem contribuir para o mesmo evento. Isso é a identidade da infração penal quando a gente fala de concurso de pessoas e concurso de agentes. Mas eu te pergunto, pessoal, isso significa que todos responderão pela mesma infração penal? Em regra, sim. É o que diz o artigo 29 do nosso Código Penal. Em regra, sim. O nosso artigo penal adota a teoria monista ou igualitária. Para essa teoria, ainda que o fato criminoso tenha sido praticado por vários agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os concorrentes,
todos e cada um, sem distinção, são responsáveis pela produção do resultado delito, do resultado crime, do resultado infração. Portanto, todos devem responder pela mesma infração penal. Quando eu digo que todos devem responder pela mesma infração penal, eu estou afirmando que receberão a mesma pena? Não. Não estou afirmando isso. O próprio artigo 29 enfatiza isso na sua parte final. Ele faz uma ressalva, dizendo que todos incidem na mesma pena na medida da sua culpabilidade. Repito, ressalva da parte final do Código 29, ressalva do artigo 29, parte final. Todos incidem na mesma pena na medida da sua culpabilidade. O que isso significa, pessoal? Na medida da sua culpabilidade. Existe aqui uma obrigação do juiz de individualizar a sanção da pena de acordo com cada participante, com a condição de cada participante. Ele vai analisar se ele é réu primário, como é que foram as circunstâncias, qual é a condição daquele... Por isso que fala individualização, a obrigação do juiz de individualizar a sanção da pena. Por isso que eu digo que todos não vão receber a mesma pena, em que pese todos responderão pela mesma infração, mas terão, em que pese, penas diferentes. É isso, pessoal.